Ontem foi dia 25, hoje dia 25. Isso, exatamente. Exatamente. Todos os estabelecimentos estão abertos. Essa é a Angola que temos agora. De um lado tá bom, porque agora estamos a ter consciência financeira, mas do outro lado estamos a perder a cultura de levar todo o final do ano com festejo, alegria e harmonia. É isso aí. A crise chegou e a empatia saiu pela janela. O Natal está decaindo e com essa decadência podemos dizer que Natal não é para pobre. Natal não é para pobre, não é para gente pobre. Natal não é para nós pobres. Entendeu? Mega pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Inscreva no canal, ative as notificações de partilhar o vídeo se vocês interessados. Eu sou o Nandalino. Você me acompanha a partir do canal 41. Bom pessoal, o que é que está em pauta aqui? O vídeo que vocês viram no princípio é um vídeo que eu fiz no dia 26, hoje, no momento que eu vos gravo, onde na qual eu constatei uma coisa que eu já vinha falando, uma coisa que eu já vinha analisando, que depois do dia 25, as ruas continuam cheias, abarrotadas, com empreendimentos totalmente abertos, com pleno funcionamento. E isso não se registrava no passado. Então vamos ainda falar como é que o Natal era antigamente aqui em Angola e quando o Natal começou realmente a decair. Falou? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sino? Bora! Bom pessoal, Natal dia 25, quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas começam a questionar. Como é que era praticamente no passado? Angola teve um período de instabilidade. Essa instabilidade praticamente tirou aquele espírito de comemoração. Só que em 2002, praticamente todo aquele espírito de comemoração do povo angolano foi retomado. Nos deram de volta a chance de comemorar o Natal. Natal, que é uma cultura cristã, que praticamente todo fim do ano a gente acaba comemorando. Depois vem aí a transição de ano, que é dia 31, que as pessoas consomem muito. Dia 24 e dia 31 são os dias que as pessoas consomem. Claramente a economia aproveita-se muito disso porque é um pico de venda. Então existem países que já são muito na frente dessa questão econômica, que acabam buscando culturas e acabam fortalecendo cultura porque oferece um pico de venda para os mercados. Como é que era o Natal antigamente aqui? Gasosas, muitas gasosas. Eu lembro mais da Blue, se eu não me engano, eu lembro mais da Blue. Era mais presente nas nossas mesas. Muita gasosa, mas é muita gasosa mesmo. Até os pobres, os mais pobres, tinham acesso à gasosa. A nossa economia estava mais ou menos e tínhamos uma moeda estável e mais poderosa do que a que temos hoje. Então as pessoas também tinham, lá nos dias 23, você já vê as pessoas a tocarem, sabes? Botam coluna lá fora e ficam tocando, só terminam no outro ano, lá nos dias 5. Tudo isso porque é um momento de festejo, é um momento de repouso. O mais importante de tudo isso é um momento de repouso. Porque as empresas davam tolerância de ponto, na qual as crianças tinham mais presente os seus pais. Entende? Os pais que trabalhavam durante muito tempo, passavam mais tempo com os filhos naquela época natalina, são 2 últimas semanas do ano, então as empresas davam tolerâncias de ponto e claramente, no princípio, você trabalha até X tarde, faz hora extra, para que você ganhe mais 2, 3 dias de folga. Então, a gente se acostumou muito com isso, claramente, eu não estou a dizer que desde muito tempo eu venho tendo Natal de ter árvore, mas eu observava muito a casa de uns amigos, o próprio bairro em si acabava oferecendo um espírito natalino, acolhedor, entende? Um espírito de perdão, um espírito de inclusão. É isso que os bairros tinham no passado, entende? Os empreendimentos no dia 24 estavam abarrotados, já no dia 25 totalmente fechado. Não existia praticamente empresários que obrigavam, entendeu? Obrigavam os funcionários a irem lá. E claramente na função pública tinha dado-se tolerância de ponto. Era uma coisa linda. Nada parava de funcionar completamente, mas também não era tão visível que tudo está funcionando, porque muito antes deles serem dispensados, já faziam os seus deveres. Já deixavam tudo pronto. Entende? Para 1, 2, 3 dias, 4 dias no máximo. Depois voltam lá, vão lá fazer. Depois ficam mais 2 dias de repouso. Até no dia 5, todo mundo volta às suas atividades normais. Tínhamos também a questão da féria.
entendeu? Que era muito conciliado a essa questão natalina, a essa questão de comemoração. No final das contas, o Natal é nada mais, nada menos do que praticamente uma organização de aniversário coletivo, entendeu? Como se fosse uma memória coletiva que todos nós temos. Cristãos. Devemos meter isso bem acentuados. Uma memória coletiva que todos os cristãos têm. Entende? Afinal de contas, por que eu falo que o Natal é só para ricos? Se eu estou aqui a explanar que todos os angolanos, nós nunca fomos ricos, todo angolano já teve acesso ao Natal. Bom, vamos lá, pessoal. Em 2014, quando a economia angolana começou a degringolar, a nossa moeda começou a perder muito valor, os nossos mercados começaram a ver escassez de produtos e vimos muitos empresários portugueses, não só, a saírem da Angola. Entende? Muitas empresas fecharam, muitos empresários nacionais acabaram indo à falência porque o governo não tinha subsistência, blá, 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 e tivemos um colapso dentro do nosso próprio sistema financeiro, entende? Onde na qual descobrimos um boi de falcatruas governamentais, obras que não avançavam, afinal tinha muitos desvios, tudo começou a vir à tona assim de repente. Em 2017, já era o estupim, praticamente tivemos ali uma mudança de presidente e que também veio, trouxe consigo suas regras, eliminou as maratonas, afetou a qualidade de vida dos angolanos, praticamente também chegou e falou, olha aí, tolerância de ponto agora tem que ser analisado. Nem todos os feriados devem ter tolerância de ponto. Todo aquele feriado que calhar perto do final de semana não tem tolerância de ponto. Então, o tempo foi passando, o tempo foi vindo, a economia não estabilizava. Quanto mais o tempo passava, parece que a gente mais ia para o abismo. E quanto mais a gente ia para o abismo, mas a véspera natalina ia caindo. Por quê? No passado a gente estreava. O que é estrear? É comprar roupa nova para usar naquele específico dia. Para ir na igreja, para ir passear na casa do tio ou da tia. Era uma coisa bonita. Hoje em dia, dificilmente você vai ver todas as crianças a estrearem. Ponto. Os mercados estão abastecidos? Hoje estão abastecidos. Mas tem um porém que também ajudou um pouco na queda desse espírito natalino que os próprios angolanos tinham ou deveriam ter. Quando se deu a crise, abrimos portas para qualquer tipo de investimento, quer seja ela particular, governamental ou outros, entende? Esses empresários que entravam aqui são empresários, muitos deles, que são provenientes de uma lei islâmica. Todos aqueles indivíduos que fazem parte do islamismo claramente não respeitam o Natal. Nos veem como um palhaço a comemorar. Então comemorar o quê? Sabes, eles não respeitam aquilo. São os indivíduos que entraram muito aqui. Temos também os manos chineses. Chineses entraram aqui também em Angola. O que é que a gente vê? Existe um período no ano que a gente vê os nossos mercados totalmente vazios, tanto de empresas chinesas, tem outro tempo também que são de empresas libanesas, eritreias, todos aqueles indivíduos que pertencem à lei islâmica. E o que é que a gente vê? A gente vê praticamente que o nosso mercado tem flutuações quando se trata de símbolo cultural, quando se trata sobre religião não cristã. Temos uma flutuação. O que é que isso quer dizer? A nossa economia se tornou refém e automaticamente comeu um pedaço da qualidade de vida e da cultura cristã que nós angolanos tínhamos. Como, pessoal? Vou te dizer aqui. A nossa economia está refém e boa parte de pessoas que pertencem ao setor privado são pessoas que trabalham para estrangeiros, para chineses, para cidadãos que são de religião islâmica. Até estamos, né? Indivíduos esses que não têm uma folga definitiva e consolidada nos dias dos festejos religiosos. Fazendo com que essas empresas, no dia 24, no dia 25 e no dia 26, dia 24 seria de mais pico, dia 25 deveria ter uma baixa, dia 26 não deveria ter mercados abertos, a não ser cantinas e não só. Entende? Todos esses dias agora já não faz sentido. Fica aberto. São donos de táxis, são donos de Y, são donos daquilo. Então, tudo isso continua a funcionar. Agora você se pergunta, então por que os angolanos vão? Porque claramente, foda-se o Natal. Eles não querem saber o Natal. Quem não vir trabalhar no dia 24, dia 25, dia 26, está demitido. Claramente, você não vai sacrificar o teu emprego, que te dá subsistência, a ti, a tua família,
e aos outros, porque você quer comemorar o Natal, ficar em casa vestido de vermelho, ficar só assim. Entende? E o que é que isso causa? Quanto mais bloqueio, principalmente financeiro, a gente encontra para levar adiante a nossa cultura natalina, mais pergunta a gente faz sobre a proveniência. E quanto mais perguntas a gente faz, mais coragem de ir atrás por causa da nossa consciência, ir atrás das perguntas a gente tem. Então, quanto mais a população angolana se torna pobre, a economia angolana se torna fraca e o estrangeiro entra aqui no país empregando os angolanos, mas os angolanos acabam se doando mais para as empresas do que para aquilo que é cultura. E está tudo bem. E está tudo bem. Essa visão que eu estou a vos passar aqui é para vocês entenderem que daqui a mais ou menos 20 anos, que é quando a economia angolana será tomada por completo, se, mas é um grande se, continuarmos nesse caminho, o Natal só será para gente rico. Porque o pobre vai estar ocupado a trabalhar para agradar o libanês e o chinês. Aqueles indivíduos angolanos que são ricos, claramente, que vão tirar um dia, 2 dias. E eles vão falar assim, não, se aquele madia libanês que tem feito negócio comigo está a trabalhar, afinal sou muito boelo. Liga na empresa, oi, amanhã estejam na empresa, não quero saber. Enquanto ele está de pijama, com os seus amigos, familiares ou mais, dentro de casa a curtir o Natal. Então vai ser assim. Se hoje quem bloqueia os funcionários para curtirem o Natal só são empresários pertencentes a culturas diferentes, já estou a esquecer os indianos também. Entende? Estou a falar muito dos islâmicos, estou a esquecer dos hindus. Se antigamente só são eles, daqui a 20 anos ou 15 anos, os angolanos também serão assim, tudo pelo lucro. E está tudo bem. A nossa cultura hoje em dia é banhada desse jeito. A nossa perseverança tem sempre uma dissuasão por trás. Entendeu? Não conseguimos ir adiante e lá adelante e tomar decisões que nos favorecem nos 2 sentidos. Então sempre a gente vai escolher o sentido que claramente não nos deixa com fome, abandonando um pouco os costumes, aquilo que eu já tenho abordado nos vídeos, e claramente abraçar a sobrevivência. Porque, vamos lá, cultura africana, cultura cristã, cultura... está tudo bem. Mas é que o mundo não obedece cultura. O mundo não obedece cultura. São esses 2 carinhas não obedecem. O tempo vai para frente. Foda-se se você vai com ele ou não. Agora, o próprio mundo em si, da forma que ele é feito, dominados por diversos tipos de religião, acaba não favorecendo ninguém. E aquele que for mais esperto, manda. É a regra do jogo. O mundo não favorece ninguém. Entende? Aquele que for mais esperto e claramente mais ágil, não tem como não ditar as regras. Entendeu? Não tem como não ditar as regras. Então, se a gente encontra uma cultura falida como a angolana e encontramos um mercado vasto, banhados por empresários estrangeiros que não compactuam e claramente toleram as nossas culturas seculares, não tem como, a longo prazo, a gente não cair. Então, é muito importante termos mais conversas como essa. Falo isso para angolanos, por quê? Porque precisamos de empreendedores, precisamos de descentralização econômica. E quando eu falo descentralização econômica, essa crítica não vai para o governo, entende? Por mais que o governo é que deveria ser o responsável para construir leis capazes de não sufocar o empresário local. Porque senão daqui a mais ou menos 15, 20 anos, o Natal será para rico. Porque hoje em dia o que é que acontece? É se desafiar, ver quem cozinhou mais, quem investiu mais coisas vermelhas, quem a casa dele está mais bonita, tudo isso por causa de um dia. E vem ali um outro dia de pico, que é o dia do Ano Novo, que eu também vou fazer um vídeo sobre isso. Entendeu? Não quero misturar as coisas aqui. Vamos falar do vermelhinho e depois vamos falar do branquinho. Falou? Devemos nos moldar capaz de não ficarmos entre um e outro. Entendeu? Devemos nos moldar para conseguirmos conciliar 2 pontos totalmente diferentes, que é o financeiro e o cultural. Entende?
Porque senão será mesmo só para rico o Natal. O Natal só será para rico. E isso vai ser problema. Por que isso vai ser problema? Porque é aí onde a gente vai ver a real classe. Aquilo que eu estava falando. Hoje em dia, o desafio é quem cozinhou mais. Quem vestiu bem. Antigamente, em Natal, muitas das famílias de manhã estavam na igreja. Logo de tarde, lá na hora do almoço, estavam em casa. Hoje em dia, não. Ficam todo dia a cozinhar, gastar toda a grana para se desafiar quem cozinhou mais. E claramente os likes hoje em dia é que incentivam. E aquele que não tiver dinheiro, totalmente dependente a leis que quem faz não respeita a sua cultura, não tem como não abandonar essa cultura e abraçar totalmente só o financeiro e falar, tipo assim, foda-se. E isso é para rico. Do jeito que hoje em dia a gente admite que existe mesmo lugar que é só para rico, sabes? Existe restaurante mesmo que nem que você tiver 1 milhão, nem que você tiver 2 milhões, 3 milhões, nem que você tiver um carro bonito, mesmo chique, não consegues manter aquilo. Você até pode ir lá comer uma refeição e conseguir pagar $600, mas não vais conseguir manter. Porque no final, no fundo, você sabe que você não é rico, entendeu? No fundo, você sabe que não é rico e você não curva lá mais. Quando você acaba aceitando aquilo, esmagando o teu ego e engolir, que por mais que você tenha dinheiro, você não é rico, você não vai cruzar lá mais. Então o Natal daqui a pouco vai ser assim também. Não vai ser só sobre dinheiro, vai ser também sobre tempo. Já não há cheiro de bolo nas ruas, porque as pessoas estão muito apertadas no trabalho e não têm tempo de fazer bolo. Não, isso estamos a falar assim que estamos a entrar. Só estamos a entrar, entendeu? Mas tudo bem, está tudo bem. O importante é saber conciliar isso. A sobrevivência é muito importante, entendeu? Agora, valores também são importantes. O aniversariante não sei se liga ou não liga, que a gente comemora com uma memória coletiva. Mas aquilo que eu digo é, o Natal serve ou serviu sempre para unir famílias, para reunir elementos das mesmas famílias. Sempre foi um momento de familiaridade, familiar. É um lugar de perdão, coesão, entende? Então, se perdermos isso tão rapidamente, os cristãos terão um problema. Mas, como sempre, Feliz Natal. Ah, não, Feliz Natal não. Natal já passou. Feliz Ano Novo. Tchau. Ontem foi dia 25, hoje dia 25. Isso, exatamente. Exatamente. Todos os estabelecimentos estão abertos. Ontem também, no dia 25, os estabelecimentos estavam abertos e praticamente já não temos mais aquela cultura, né? De ter tolerância de ponto. Dia 24 todo mundo cheio, dia 25 e 26 tudo muito vazio. Agora já não é mais assim. Natal virou só algo simbólico, simplesmente uma data que vem e passa. Tá mal, mano. Quando voltar? Viva! Yeah. Todos os lugares estão abertos, os bandidos já voltaram na ativa, parece que ontem nem beberam. E já estão também a roubar de novo. Essa é a Angola que temos agora. De um lado tá bom, porque agora estamos a ter consciência financeira, mas do outro lado estamos a perder a cultura de levar todo o final do ano com festejo, alegria e harmonia. É isso aí. A crise chegou e a empatia saiu pela janela.